Olá, estou aqui para apresentar o trabalho intitulado Estratégias para a Reutilização de Containers como Solução às Demandas Globais Bioclimáticas no âmbito da construção civil, escrito por mim, Mariana Ragazzi Mendes, graduanda no curso de Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, e pelo professor, doutor, arquiteto e urbanista Carlos Hernandes Arriagada. A bibliografia utilizada esteve principalmente pautada em volumes que abordam aspectos sobre os containers, reciclagem e reutilização. Somando-se a esses volumes, temos também artigos, dissertações e páginas da web que tratam sobre as mesmas questões. Este artigo busca compreender as possibilidades de reutilização de containers após o seu uso de acordo com a normativa internacional ISO e de como essa reutilização pode gerar respostas às diversas demandas globais, contribuindo para a diminuição do crescente impacto ambiental advindo da geração de lixo pela indústria. A pesquisa é realizada sob a ótica da arquitetura, buscando entender o motivo pelo qual é mais notada a reutilização de containers pela construção civil do que a realização de processos de fundição para o reaproveitamento do material aço. Para introduzir nosso trabalho, precisamos entender que os containers são estruturas de aço pré-fabricadas. Eles foram uma grande inovação tecnológica para o transporte de mercadorias, revolucionaram a economia e induziram melhorias tecnológicas nas embarcações, impactando diretamente para uma melhor eficiência sobre as exportações. Porém, essas estruturas têm um tempo de vida útil para o transporte marítimo, que é relativo, podendo variar entre 10 e 15 anos. Mas uma vez obsoletos, são descartados para tal finalidade. Um de seus destinos é o lixo, mas o metal não é um material que se decompõe com facilidade. O outro, mais preferível, é a ressignificação do container, pautada na reciclagem industrial e em ideias de ecoafetividade, ou seja, reutilizar o container por meio da arquitetura, atribuindo um novo significado a ele e gerando menos desperdício. Temos como objetivo estudar a trajetória da vida útil dos containers, seus principais aspectos construtivos e como pode ser realizado o processo de ressignificação e reciclagem industrial desses objetos. A partir da pergunta norteadora: quais os principais aspectos que os containers, após o seu uso atendendo às normativas internacionais, assumem como infraestrutura inteligente para novos processos de reciclagem industrial, na geração de soluções às demandas globais? Para tal, nossa metodologia se baseou em uma revisão bibliográfica complementada por diagramas e esquemas que auxiliam a compreensão dos aspectos teóricos. A finalidade é, a partir dos estudos, propor estratégias de reutilização de containers, bem como sugerir possíveis volumetrias as quais estes possam formar, por meio de ensaios com modelos virtuais e modelos físicos. Iniciaremos o estudo entendendo um pouco sobre a história dos containers. Desde a pré-história, já existiam registros sobre o uso de recipientes para armazenagem e transportes de bens. Com o passar do tempo, esses recipientes foram evoluindo. Até o período pré-revolução industrial, os produtos viajavam por meio de veleiros, sem padronização, e quase nunca a carga chegava completa no destino. Foi com a Revolução Industrial e a crescente produção de bens que se sentiu a necessidade de aprimorar esse sistema, que agora se tornava ineficiente frente às novas demandas. Foi então que as cargas passaram a ser transportadas a granel, em caixas, sacolas, barris, porém soltas nos navios. Somente em meados de 1955 que o americano Malcolm McLean idealizou o módulo dos containers, revolucionando a maneira de se transportar insumos marítimos. No final da década de 1950, os containers foram patenteados, sendo estruturas metálicas reforçadas que poderiam ser presas em caminhões, navios, trens e facilmente levantadas por gruas, facilitando seu transporte. Na década de 1960, já se tornaram o principal método de transporte de cargas, com a estandartização dos tamanhos e a facilidade de segurança no transporte. Quanto às suas características principais, os containers são estruturas retangulares. São feitos de metal, muito resistentes,
modulares, pré-fabricados, produzidos em massa, baratos e de fácil transporte. Suas principais funções são transportar cargas nos navios através dos oceanos, suportando as intempéries marítimas e o impacto da movimentação dos navios. Sua estrutura é sinalizada em azul na perspectiva apresentada. É autoportante, feita por perfis tubulares quadrados localizados em suas 12 arestas. Sua base é bastante resistente, com uma trama de perfis metálicos que apoiam um piso de madeira, normalmente em bambu ou bétulo. Quando cheios, podem ser empilhados em até 5 contêineres, e seus fechamentos são feitos por meio de placas metálicas corrugadas finas. São diversos os tamanhos padronizados presentes no mercado, todos regulamentados pela norma ISO 6346. Suas medidas normalmente são dadas em teus, ou pés. Um teu equivale a 20 pés, que é considerada uma unidade de container, e cada pé equivale a aproximadamente 0,3 metros, ou seja, 30 centímetros. Em resumo, a largura dos containers é fixa e tem 8 pés, ou seja, 2,44 metros. A altura pode variar entre 8 pés e 6 polegadas, com 2,59 metros, ou 9 pés e 6 polegadas, com 2,89 metros. E o comprimento é o que mais varia, sendo os principais de 10 pés, com 3,04 metros, de 20 pés, com 6,08 metros, e de 40 pés, com 12,19 metros. Os mais usados são os de 20 e 40 pés do modelo convencional, como destacados na imagem. A conexão entre containers para que fiquem fixados é feita a partir de peças perfuradas localizadas em seus vértices, com o auxílio de 2 dispositivos, como é possível observar na imagem. Os twist locks, que servem para sua fixação nos barcos, caminhões e até mesmo nas gruas, facilitando o transporte, e os bridge fitting, que ajudam a reforçar a junção entre os containers. Uma vez entendido de onde vieram, o que são e como funcionam, precisamos entender o porquê da necessidade de ressignificar os containers. Sabe-se que existe mais de 17 milhões de containers parados nos portos ao redor do mundo e que existe um grande número deles em pátios de deposição. Tomando como exemplo o panorama brasileiro, apresentado nos gráficos, o Porto de Santos e o Porto de Itajaí são os que mais movimentam containers, totalizando juntos mais de 5 milhões de teus, ou seja, 5 milhões de containers de 20 pés movimentados. Os containers mais movimentados são os de 40 pés do tipo convencional, totalizando cerca de 80% da movimentação total. Esses números são grandes e com certeza impactam na quantidade de containers obsoletos. Quando já cumpriram sua vida útil no mar, os containers podem ter 2 destinos principais. O primeiro é a fundição do seu material aço para transformação em outros objetos, um processo não usual que requer a limpeza do aço com a retirada de camadas de tinta e primer, a separação das peças de aço e madeira para que se possa fundir essas peças, gerando uma nova forma. Porém, há um problema, que é a liberação de partículas tóxicas durante o processo de fundição, prejudicando a saúde e o meio ambiente. O segundo, por sua vez, é o reuso do objeto container, que é o processo mais comum e preferível, uma vez que não agride o meio ambiente e nem a saúde. Nesse processo, compra-se containers em pontos de venda para que seja feita a sua transformação em arquitetura, instalações, artes, entre outros. Para a arquitetura, esse sistema é mais vantajoso, no sentido de que gera menos impactos no solo e no canteiro de obras, além do custo da construção ser mais baixo. No que diz respeito à arquitetura, os containers são uma tendência inovadora, que surgiu na Inglaterra, quando arquitetos perceberam o abandono desses módulos no entorno das docas e nas estações de trem, e começaram a pensar em como reutilizá-los. Se tornaram uma opção para a arquitetura, pois têm uma escala adequada para os seres humanos. Podem ser facilmente justapostos, gerando arquiteturas complexas
e podem ser transformados com simples cortes na sua envoltória. Algumas de suas vantagens são o fato de serem recicláveis, poderem ser reutilizáveis, reduzirem os materiais complementares na construção e compactuarem com os 3R, reutilizar, reciclar e reduzir, além de custarem entre $1.500 e $4.000, deixando a construção até 20% mais barata do que uma construção convencional. Por outro lado, possui algumas desvantagens, que não impactam frente à enorme quantidade de vantagens apresentadas. Eles requerem proteção sonora e térmica, além da dificuldade de as pessoas enxergarem a possibilidade de tornar os containers ambientes habitáveis. Em relação aos aspectos construtivos, não há necessidade de escavação do solo. Os containers já chegam prontos apenas para serem encaixados, possibilitando que uma construção pequena possa ser erguida e terminada em apenas um dia. Para a fundação, os containers são apoiados apenas nos 4 pontos estruturais de sua base, não exigindo grandes movimentações de terra. Normalmente, a construção fica apoiada em bases, deixando até 85% do solo embaixo do módulo livre. São 3 os principais tipos de fundação, como pode-se observar na figura. Spread footing, ou fundação direta de sapatas, que consiste em blocos cilíndricos apoiados embaixo das quinas estruturais do container. Mat foundation, semelhante a vigas baldrame, apoiando todo o perímetro do container. E piles, ou estacas, que consiste em grandes barras de concreto ou metal que adentram para o fundo do solo. As conexões entre containers devem ser desenvolvidas individualmente, de acordo com cada projeto, mas podem ser permanentes por meio de soldagens ou temporárias, com o uso dos dispositivos twist locks e bridge fitting já mencionados anteriormente. As paredes dos containers convencionais são finas, de 2 mm de aço. E em containers refrigerados, por outro lado, há uma proteção térmica, pois eles se comportam como câmaras frigoríficas, porém são mais caros e circulam em menor quantidade. Sendo assim, para containers convencionais, a envoltória mais efetiva, como mostrado na figura, é o sistema de isolamento a vácuo, que promove alta resistência térmica e ocupa pouco espaço interno, além do uso de drywall, que é a parede de gesso acartonado, e OSB, que é uma placa com tiras de madeira. Sendo assim, como resultados desse artigo, temos o estabelecimento de estratégias de reutilização de containers, partindo de uma síntese dos estudos anteriores. Como apresentado na imagem, entendeu-se a necessidade de trabalhar com modelos de container convencional de 10, 20 e 40 pés, tamanhos mais comuns, cujas medidas já foram mencionadas anteriormente e estão sendo retomadas agora. Em seguida, temos uma especificação das peças que compõem o container, com sua descrição e respectiva localização no módulo. As peças consistem em fechamentos, constituídos de placa corrugada ou plana de liga de aço, que servem para fechar os planos das paredes e teto. Conjunto de portas, também em liga de aço. Vértices perfurados, peças pelas quais os containers se fixam e prendem um no outro, com o auxílio dos dispositivos twist locks e bridge fitting. Estrutura principal, constituída por componentes metálicos, como pilares e vigas, localizados nas arestas do container. Piso, feito em madeira laminada ou compensada, formando uma superfície de suporte para a carga. E travessas inferiores, que são estruturas metálicas secundárias que apoiam o piso. Atrelado a isso, há a proposição de estratégias para reuso desses objetos. As estratégias são divididas em 3 categorias. A primeira, de reuso, tendo uma estreita relação com a reciclagem industrial de containers. A segunda, de propriedades, tendo relação com as propriedades intrínsecas aos containers. E a terceira são bioclimáticas, que possuem relação com o meio ambiente.
Cada uma dessas estratégias está com suas relações respectivamente conectadas no esquema mostrado na figura. Por fim, entende-se que a reciclagem industrial de containers é uma discussão nova e de importante debate. Entende-se que a melhor forma de reciclar o container é por meio da reutilização do objeto e que a arquitetura executa um importante papel frente a isso. Essa forma de arquitetura não perde em nada se comparada à arquitetura convencional e, para tanto, conclui-se a partir do experimento realizado com maquete física de containers de 20 e 40 pés que, com algumas simples operações de deslocamento, afastamento, subtração e rotação, pode-se obter diferentes formas e soluções de arquitetura em container que podem contribuir para responder às diversas demandas globais que existem ou que venham a existir. Aqui apresento algumas bibliografias utilizadas para o desenvolvimento deste artigo. E muito obrigada pela apresentação.